Bom, continuando aqui com os itens do 101.1, a gente vai falar agora um pouco sobre barramentos. Então, primeiro, o que é um barramento? Barramento é a interface em que você conecta os dispositivos de hardware na placa-mãe. Então, você tem uma placa de rede, uma placa de vídeo, um dispositivo de memória RAM, você conecta esses dispositivos na placa-mãe através de algum barramento. E são vários deles, são vários tipos de barramento, mas os principais dele, principalmente os principais que são cobrados na LPI, é o PCI e o USB. O PCI é esse que você vê aqui na imagem, né? Tem vários tipos de PCI, mas tratando de maneira geral, esse aqui é a conexão PCI. E o USB é aquele que todo mundo conhece, que usa para conectar o mouse, um HD externo e etc. Então esses são os dois principais quando se fala de LPI. No Linux, a gente consegue ver o que está conectado no barramento PCI e o que está conectado no barramento USB através desses dois comandos, o lspci e o lsusb. Então, no Linux, esses comandos mostram quais os dispositivos que estão conectados no barramento PCI e quais os dispositivos que estão conectados no barramento USB. Então, vamos dar uma olhada agora lá no Linux nesses dois comandos. Então, começando pelo lspci, tudo junto, assim que eu digito lspci, ele me dá esse retorno aqui, que são os dispositivos que ele identifica como conectados à placa-mãe, pelo barramento PCI. Lembrando que aqui é uma máquina virtual, ele simula esses dispositivos, mas em uma máquina normal você vai ver as informações com mais detalhes aqui. Como que eu vejo? Você pode até ver detalhes desses dispositivos. Então, se eu digitar lspci, "-s", e esse identificador aqui na frente. Então, por exemplo, eu vou pegar esse terceiro aqui, 00.2.01.1 e "-v". Então, lspci, "-s", o nome do dispositivo, o código do dispositivo, e o "-v", eu vejo os detalhes desse dispositivo. Então, ele mostra o nome, mostra algumas outras opções, flags, endereço de I/O e outras informações aqui. Conforme eu mudo o número aqui, ele vai me mostrar as informações daquele dispositivo. Então, nesse caso, lembre que o lspci mostra os dispositivos conectados ao barramento PCI, e para ver os detalhes, você coloca "-s", o código, e o "-v". É importante colocar o "-v". No caso do barramento USB, você vai usar lsusb. Aqui, como a gente está uma máquina virtual, não dá para ver isso bem. Mas o que ele mostra aqui? O barramento, o dispositivo e um ID e o nome. Então, e da mesma forma eu consigo ver os detalhes. Então, se eu digitar lsusb "-s", no caso aqui a gente vai digitar, por exemplo, eu vou querer ver os detalhes desse dispositivo aqui. Então, eu vou digitar 001.2.001, espaço "-v". Atenção que não é esse ID aqui, é o bus e o device. Bus, device. E o "-v", ele mostra os detalhes desse dispositivo conectado ao barramento USB. Vou voltar aqui na tela da apresentação para ver um pouquinho melhor sobre lsusb. Então, aqui nessa tela, a gente vê um lsusb executado em uma outra máquina, uma máquina real. Então, o que a gente consegue ver melhor aqui? Você pode ter vários barramentos USB e vários dispositivos conectados em cada um desses barramentos. Então, quando você vê bus significado é o barramento, né? Então, a gente tem o bus 1 e o 2. Dentro do 1, você pode ver que você tem um device 001, você tem um device 002, e você tem um device 03 e 07. E dentro do segundo barramento, você tem um device 01, 02 e o 03. Então, entenda isso. O USB pode ter vários barramentos, e dentro de cada barramento você tem vários devices, vários dispositivos. Então, esses são os comandos lsusb e lspci que caem no exame da LPI. A gente vai ver agora um pouco sobre as partições virtuais, que são o /proc, o /sys e o /dev. Como assim partição virtual? Na verdade, é uma partição dinâmica. Não é uma partição
que tem dados de arquivos e diretórios. É uma partição que tem informações do sistema na sua execução, no momento que ele está funcionando. Então, ele tem informações sobre os processos, sobre os dispositivos de hardware que estão conectados, etc. Então, cada vez que a gente liga a máquina, ele monta esses dispositivos e dinamicamente isso vai sendo alterado. A gente trabalha com eles como se fossem arquivos, diretórios, a gente dá um cat no /proc/interrupts, ou a gente entra dentro de um diretório aqui dentro para ver a informação, mas tenha em mente que isso é montado dinamicamente. Então, esses três principais, o /proc a gente já viu algumas coisas. Então, no /proc a gente tem informações dos processos ativos e dos recursos de hardware. Então, são mais informações e dados e estatísticas sobre os processos que estão em execução na máquina e sobre informações, como o que a gente já viu, sobre o RQ, sobre a CPU, sobre a memória, sobre o DMA, endereço de entrada e saída, e muita informação. A gente vai ver um pouquinho mais daqui a pouco. O /sys tem informações sobre os dispositivos de hardware. Então, o /sys é mais focado sobre os dispositivos de hardware. Então, são informações também sobre esses dispositivos. E o /dev são referências aos dispositivos de hardware da máquina. No Linux, tudo é um arquivo ou um processo, né? Inclusive, dentro do Linux, um dispositivo de hardware é um arquivo. Então, ele referencia um dispositivo de hardware através de um arquivo que está no /dev. Então, por exemplo, quando você quer referenciar um dispositivo de armazenamento, um HD, você vai chamar ele de /dev/hda, por exemplo. Então, o arquivo /dev/hda é uma referência ao dispositivo de hardware. E assim por diante. Esses nomes que estão aqui na frente também é importante saber. Então, por exemplo, o que é o sysfs? Sysfs é o File System do Sys. Então, é o File System dinâmico /sys. Então, toda vez que alguém ou a prova referenciar sysfs, ele está se referenciando ao /sys, que é o diretório dinâmico, a partição dinâmica, que tem as informações dos dispositivos de hardware. O que é o udev? udev é um processo que é um device manager. É o udev que monta os dispositivos e referencia esses dispositivos aqui no /dev. Então, assim que eu ligo a máquina, ele referencia esses dispositivos e cria a referência aqui no /dev. É a responsabilidade desse processo udev. Assim como quando eu conecto um mouse no USB ou quando eu conecto um HD externo no USB, é ele que mapeia isso e automaticamente já inclui no /dev, dinamicamente com a máquina em funcionamento mesmo. Então esse é o udev, é o responsável por gerenciar as informações e manter isso aqui atualizado com o sistema. E quanto a esse outro aqui, o dbus ou howd, o howd já está em processo de ser depreciado, o mais atual é o dbus. O dbus é responsável pela comunicação entre os processos do Linux. É ele que trabalha como fazendo a interface entre os processos do Linux. E, entre outras funções, ele informa aos processos do Linux novos hardwares que foram adicionados, ou a situação dos hardwares que estão na máquina, se um hardware está funcionando, está acessível ou não. E quando você inclui um novo hardware, ele espalha essa informação entre os processos. Então, tenha isso em mente. O sysfs é relacionado com o /sys, o udev com a atualização do /dev e o dbus responsável por espalhar essa informação entre os processos do Linux. Outro conceito que é importante saber é o conceito de cold plug e hot plug. O que é isso? Quando você tem alguns dispositivos, você não pode inserir na máquina, na placa-mãe, com a máquina ligada, e outros você pode. Então, normalmente, quando você, por exemplo, uma placa de memória RAM, na maioria das máquinas, pelo menos, você precisa desligar a máquina, colocar a placa de RAM e ligar a máquina para que isso seja reconhecido. Isso é um dispositivo cold plug. Claro que em servidores, mainframe, servidores mais específicos de hardware, ele pode ser hot plug também. Ou seja, você poderia inserir um dispositivo de memória com a máquina ligada. Então, por exemplo, quando você insere um HD externo via USB e ele reconhece, esse é um dispositivo hot plug. Ou quando você insere um teclado
é um dispositivo hot plug. Então essa é a diferença de cold plug e hot plug. Hot plug você pode inserir com a máquina em funcionamento e o cold plug tem que estar com a máquina desligada para inserir esse dispositivo. Então esse conceito é importante conhecer. Vamos mudar agora um pouco lá para o sistema, para o Linux, e ver algumas dessas informações na prática. Então vamos ver aqui primeiro aquelas partições, aquelas 3 primeiras partições que a gente falou. Eu vou usar o comando aqui df. Df é um comando que mostra as partições do sistema. A gente vai estudar isso mais a fundo depois. Mas, por exemplo, se eu usar o df-a, ele mostra todas as partições, incluindo essas virtuais. E nessas partições você vai ver aqui, deixa eu subir um pouco a tela, você vai ver aqui, primeiro, a partição /sys. Então eu tenho /sys, ele mostra aqui o file system como sysfs, né, porque é o file system dessa partição. A gente vê também aqui o /proc, né, pode ver que ele mostra até como usado 0, available 0, porque não são arquivos em si. E o /dev, que é montado pelo udev. Então aqui, logo no começo, ele mostra essas partições virtuais. Sys, o proc e o dev. Então o que a gente vê se eu for no /sys? Então, assim como qualquer outro diretório, eu posso ir, por exemplo, aqui no /proc. Aqui no /proc, eu tenho vários arquivos. Tenho vários arquivos, vários diretórios, e aqui estão as informações do sistema. Quando eu dou um ls PCI ou um ls USB, ele vem nesses diretórios, combina esses diretórios, proc, /sys, /dev, e traz essa informação para a gente. Então, por exemplo, como a gente viu, a gente tem o /proc. Uma informação interessante aqui. Se eu dou um ls-l, veja que o tamanho do arquivo está como 0. Ele mostra o tamanho do arquivo como 0, porque não é um arquivo de texto normal, né? Então, ele tem até uma forma de exibir diferente. Então, o que é bom lembrar aqui do /proc? O que a gente já viu, né, que o interrupts, o IO ports e o DMA. Outros interessantes são o CPU info. Então, se eu digitar /proc /CPU info, ele traz as informações dos CPUs da minha máquina. No caso, essa minha máquina virtual tem só uma CPU. Então, ele mostra os dados dessa CPU. Se tiver mais de uma CPU, ele vai mostrar os dados de todas as CPUs. Então, esse é o /proc /CPU info. Outro importante aqui é o /proc /main-info. Main-info, que é uma informação de memória. Então você vai ver aqui, indo para o começo, qual a memória total da minha máquina? Qual a memória livre? Qual a memória disponível? Buffers, cache, memória ativa, inativa, swap. Então tem muito mais informação do que o free. Então, você pode ver essa informação através do free, que na prática ele vai consultar o que tiver aqui, né? Mas você pode ver mais detalhes através do /proc /main-info. Tem alguns outros arquivos aqui que eventualmente são usados, por exemplo, os swaps, então /proc /swaps é a informação dos file systems de swap. A gente vai estudar isso um pouco depois. Mas esses que eu mostrei são os principais, o que costuma, às vezes, cair na prova da LPI 101. Então, esse é o /proc. Se eu vir aqui no /sys, você vai ver aqui informações semelhantes, mas é mais relacionados ao hardware. Então, você vai ter aqui o barramento, bus, e os dispositivos que estão aqui nesses barramentos. Então, por exemplo, eu tenho aqui o diretório USB, tenho o diretório PCI, tenho outros diretórios aqui que têm as informações de hardware. Então, no /sys é mais relacionado aos dispositivos de hardware, são informações sobre dispositivos de hardware. Então, quando eu dou um ls PCI, um ls USB, ele vem muito aqui no /sys para verificar a informação e te retornar. E o /dev, você já vai ver que é um pouco diferente. Pode ver que ele tem um tipo de arquivo diferente aqui. Pode ver que ele mostra até com o amarelo aqui. Mas o que é isso? É uma referência a um dispositivo de hardware. É uma referência à porta serial, a uma porta paralela, é uma referência a um HD externo, é uma referência a um CD-ROM e etc.
Então é isso que você vai ver aqui no /dev, não são arquivos que você pode ler, são arquivos diferentes, são tipos de arquivos diferentes. Você vai ver muita coisa aqui. A gente vai estudar um pouco depois sobre a parte de armazenamento, então a gente vai estudar mais a fundo depois da parte de armazenamentos. E aí você vai ver de novo esse /dev, alguma coisa, que são as referências aos HDs. Então é importante saber esses 3 itens: /dev, /sys e /proc. Quanto àqueles processos que a gente falou, você pode ver eles aqui também. Se eu digitar psxu, pipegrep e o dev, você vai ver aqui um processo chamado systemd e o devd. Esse é o processo que faz a função do udev nesse ambiente. Isso pode mudar um pouco de ambiente para ambiente, de distribuição para distribuição. No caso aqui, o dev está junto com o systemd. O outro processo é o dbus. Então, se eu digitar ps pipegrep dbus, você vai ver aqui o dbus daemon. Você vai ver aqui o dbus daemon. Dbus daemon rodando aqui. Então esse é o processo que faz a função de dbus, que é a comunicação entre os processos. Então são processos efetivamente rodando na máquina. Bom, por essa aula a gente vai parar por aqui e a gente continua na próxima aula estudando um pouco mais sobre os dispositivos de armazenamento. Até mais.